A invenção e o uso dos signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, tais como lembrar, comparar, relatar, escolher, é análoga à invenção e o uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. A ideia de mediação é a ideia mesmo de intermediação, de ter uma coisa interposta entre uma coisa e outra, né? E no caso do ser humano, a ideia básica do Vygotsky é que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas é uma relação mediada. A mediação pode ser feita através de instrumentos e de signos. A mediação por instrumentos é o fato de que a gente se relaciona com as coisas do mundo usando ferramentas ou instrumentos intermediários. Então, por exemplo, eu vou cortar um pão, eu uso uma faca para cortar o pão. Claro, eu posso também arrebentar com a mão, mas eu uso uma faca para cortar o pão. Ou eu vou cortar uma árvore, eu uso um machado, uma motosserra e tal. Então, esses instrumentos da tecnologia estão fazendo uma mediação entre a minha ação concreta sobre o mundo e o mundo. Os signos são formas posteriores de mediação que fazem uma mediação de natureza semiótica, que a gente chama simbólica, né? Que fazem uma interposição entre o sujeito e o objeto de conhecimento, por exemplo, entre o sujeito humano, o psiquismo e o mundo, o eu e o objeto, o eu e o mundo, de uma forma que não é concreta como a gente faz com os instrumentos, mas é de uma forma simbólica, né? Então, tem uma primeira forma de signos que ainda tem uma existência concreta. Por exemplo, banheiro feminino e masculino nas portas de sanitários. Tem um chapéuzinho para homem e um guarda-chuvinha para mulher. Isso é um signo, quer dizer, é uma coisa que representa a ideia de feminino e masculino e todo mundo compartilha dessa representação, quer dizer, os usuários do sistema sabem que aquilo quer dizer homem, aquilo quer dizer mulher e acertam a informação, né? Tomam posse da informação de uma forma adequada. O fato de eu trocar o anel de dedo para lembrar que eu tenho que telefonar para alguém, por exemplo, não é o próprio ato de telefonar, não está ligado diretamente ao ato de telefonar, é uma informação de natureza simbólica que está interposta entre a intenção de fazer alguma coisa e a própria ação, né? Então ainda é concreto, ainda está visível por outros, está marcado no mundo fora de mim, mas não é de natureza instrumental, é de natureza simbólica, no sentido de que não age concretamente sobre as coisas, mas age num plano simbólico, né? Bom, e um outro plano em que aparecem os signos é o plano totalmente simbólico mesmo, internalizado. As coisas são postas para dentro do sistema psicológico da gente e funcionam como mediadores semióticos ou simbólicos dentro do nosso sistema psicológico. Então, para isso, aparece uma característica que é tipicamente humana, que é a possibilidade de representação mental, a possibilidade de transitar por um mundo que é só simbólico, né? Então, por exemplo, eu vou me relacionar quando eu encontro pela frente um objeto qualquer, por exemplo, uma mesa. Quando eu vejo aquela mesa, eu não estou me relacionando com ela de uma forma não mediada, direta. Então eu só sinto ela perceptualmente, por exemplo, dou uma trombada na mesa, ou encosto nela e sinto que ela tem uma aresta pontuda, ou eu apoio coisas sobre ela, fisicamente só. Eu olho para aquele objeto e vejo mesa imediatamente. Ela me remete a uma coisa de natureza simbólica que está dentro da minha cabeça já, que é o conceito de mesa, a ideia de mesa, a palavra mesa, a imagem mesa. Daí depende de como a gente vai compreender essa forma de representação na mente, mas seja qual for a forma, tem uma representação das coisas do mundo que está dentro de mim, que não são o próprio mundo, são representações do mundo, né? E isso é uma coisa tipicamente humana, exclusivamente humana, que permite o trânsito do ser humano por dimensões do simbólico. Eu posso transitar entre dimensões de tempo, eu posso pensar em coisas que já aconteceram, posso antecipar coisas futuras, posso pensar em coisas que estão em outro espaço, tudo por meio do trânsito simbólico desses mediadores que fazem a intermediação entre a minha pessoa e o mundo. O ato de pôr o dedo na chama da vela e sentir dor é um ato de relação direta com o mundo, não mediada. Porque é ter o fogo, meu dedo, eu ponho o dedo no fogo, queima. Pronto, é não mediado. Numa segunda vez, numa próxima experiência, a criança pode ver a vela, chegar com o dedo perto e tirar antes de queimar, só por sentir o calor. E ela vai estar sendo, então a ação dela vai estar sendo mediada pela lembrança da experiência passada com a dor, né?
ou pela lembrança da mera visão da vela, ou quando ela começar a sentir o calor, ela vai lembrar da dor e tal, e tira. Então, na primeira vez, é uma relação direta, vela, criança. Na segunda vez, é uma relação mediada pela experiência anterior. A mãe que chega e fala, não põe a mão na vela porque queima, e a criança não põe, obedecendo a mãe, ela tem uma ação, uma relação mediada entre ela e a chama da vela, mas não foi mediada pela própria experiência, pela dor sentida efetivamente, mas pela informação que ela recebeu de uma outra pessoa, né? E isso é uma coisa que, em termos educacionais, é extremamente importante. Quer dizer, grande parte da ação do homem no mundo é mediada pela experiência dos outros, né? Não, a gente não precisa viver tudo de primeira mão. Isso é essencial para os processos de crescimento histórico, de desenvolvimento histórico. Senão, cada ser humano estaria começando tudo do zero.